Olá a todos que acompanham a página Vitórias da Revolução Cubana. Estou aqui para gravarmos mais um vídeo, né? Em agradecimento aos 96 mil seguidores que nós alcançamos no Facebook, que é onde nós direcionamos a maior parte das nossas atenções. E vamos gravar mais um vídeo de perguntas e respostas aqui para os nossos canais, nosso canal do YouTube. Estou aqui com alguns comentários antigos, o pessoal mandou um alô positivo, né? O Marcos Latino Brizola, né? Toda solidariedade aos cubanos. Bernadette Brito também, né? Se inscreveu no nosso canal, nossa página do YouTube, nosso canal. Francisco de Paulo, né? Hasta la Vitória sempre. Ivone Torres, Vitória, viva a Revolução Cubana. Antônio Oliveira, Novo Planeta, né? Colocou como Novo Planeta o nickname, mas disso, ou Gaúcha, né? E tá seguindo também a nossa página. Temos muitas pessoas, né, seguindo, na verdade, nosso canal, né? Nossa página também, mas hoje nós estamos gravando vídeos e alimentando o nosso canal do YouTube. Nesse momento eu vou responder algumas perguntas que fizeram, né? Especialmente na página que é onde fazem mais perguntas, né? Mas também nas nossas caixas de comentários. Eu sou o Leão, administrador da página Vitórias da Revolução Cubana, e essa é mais uma sessão de perguntas e respostas. Faça a sua, que nós respondemos tudo sobre Cuba. Bem, vamos lá começando, né? Selene Torres pergunta aqui, na verdade ela afirma, né? Interessante o belo trabalho na saúde vinda de Cuba. Que o SAN se beneficia disso, inclusive manda estudantes de medicina se aprimorar em Cuba e persiste nesses bloqueios absurdos, é verdade. Entendo que Cuba está para o mundo, mas não seria hora de dar uma travada nos Estados Unidos, pelo menos enquanto persistirem em prejudicar seu povo? Obrigado, Dr. Leão. Não precisa da cerimônia, não foi nada, mas não entendi bem, né? Não seria hora de dar uma travada nos Estados Unidos, pelo menos enquanto persistirem em prejudicar o seu povo? Confesso que não entendi bem a pergunta, Selene. Se puder, nos reenvie que poderemos responder, ou então façam os comentários aí, me ajudem a interpretar. Pode ter sido apenas um engano meu aqui, e eu responderei numa próxima ocasião. Tranquilo? Giordano Kling, se a revolução é o coração e a alma do povo cubano, que tal armar toda a população para se defenderem do Laranjão? Giordano, os cubanos já estão armados, porque você acha que o Trump ainda não invadiu o país, né? Vamos seguir aqui. Samuel Ancheski pergunta: adivinha por que Cuba instituiu pena de morte? Não sei por quê, me diga lá. Adivinha o que acontece se o cidadão fizer manifestação? Isso é daqueles usuários que aparecem e fazem várias perguntas retóricas, né? Por que você acha que além da miséria da população também não existe liberdade em Cuba? Se o problema são os embargos, como vocês inventam, por que também a população vive sob controle total do Estado comunista? Bem, nada aí, né, é passível de resposta, né? Porque ele está apenas jogando chavões. Mas enfim, o problema são os embargos, como vocês inventam. Não inventa, cara, vai ver os dados, é só isso. Já até falei em vídeos passados em termos de cifras, né? A população não vive sob controle total, isso aí, né? Lorota. O que acontece se o cidadão fizer manifestação? Nada. Acontece nada, né? Vai para casa tranquilo depois aí. Enfim, vamos para outras pessoas que queiram realmente saber, né? José Augusto, estou ficando louco, que tal explicar detalhadamente o que era e para que servia o paredão? Para punir traidores da pátria, estupradores, torturadores e coisas do tipo. Ou você gostaria de levá-los para casa? Não? Francis de Moura, Cuba tem uma disciplina militar de ensino. Isso contrasta com algumas ideias da esquerda liberal brasileira, por exemplo. Gostaria que o professor falasse sobre. Um fraterno abraço e parabéns pelo trabalho. Olha, Francis, é verdade, né? Cuba tem, de fato, uma disciplina militar de ensino. E no Brasil, a nossa esquerda, ela tem tendências liberais, né, muito fortes, né, como você mesmo disse. A esquerda, na verdade, é uma esquerda já liberal. Ela absorve muitos elementos da esquerda norte-americana, da esquerda dos Estados Unidos, e isso, no meu entender, cria uma tensão, né, uma tensão que no médio e longo prazo pode dificultar essa afinidade entre o espírito da esquerda brasileira e os caminhos construídos em Cuba, por exemplo, que é um socialismo que não cedeu a certos modismos liberais, especialmente nas últimas décadas, né, que se estendeu no mundo todo e, no nosso caso particular, como você bem ilustrou, da esquerda brasileira. Eu acho isso complicado, acho isso arriscado. Acredito que pode haver uma tensão, talvez nas próximas gerações ou na próxima geração da esquerda brasileira, que já não... talvez tenha dificuldade de entender o papel histórico de Cuba, como a esquerda até aqui tem entendido, né?
enfim, é um problema que a gente só vai ter como ver no tempo, mas eu tenho sérias críticas às táticas, né, e ao perfil da esquerda brasileira. Tenho seríssimas críticas, acredito que estamos seguindo caminhos fortemente equivocados, e não falo nem apenas a respeito do governo. Eu acredito que mesmo táticas de oposição de esquerda ao governo, ainda assim elas também recaem em certos modismos que nos prejudicam, né? Então, a atenção está no ar, né? Marcos Papita Brizola pergunta: qual a melhor maneira com menor custo para ir conhecer Cuba? Por exemplo, ficar lá por uma semana saindo aqui de São Paulo. Olha, Marcos, acho que a Copa Airlines, né? Copa Airlines tem as passagens mais em conta, frequentemente aparecem algumas promoções, principalmente para quem está aí em São Paulo como você. Para outros pontos do Brasil é mais oneroso o negócio. E se você tem apenas uma semana, uma opção seria ficar por Havana, né? Ficar apenas em Havana, não viajar para o interior. Se você tem mais dias, viajar para o interior é muito interessante. Cuba é um país não muito grande, um país do tamanho de Pernambuco, dá para você circular por várias cidades. Mas com apenas uma semana eu acho que eu ficaria em Havana e conheceria bastante a cidade. Dá para circular muito, dá para caminhar bastante. Havana é uma cidade plana em grande grau, então você pode caminhar por horas se você gostar disso. Vai ter livraria, vai ter museu, vai ter teatro, vai ter vários elementos revolucionários, vários elementos da história colonial de Cuba, vai ter muita coisa, né? E claro, vai ter o povo cubano, né? Em qualquer esquina você vai encontrar alguém para conversar com você, de preferência longe da zona turística, né? Aí você conversa com pessoas que estão no seu fluxo normal de vida, né? Que estão distante dos papos mais os papos mais modistas, dos turistas que chegam lá e ficam fazendo as mesmas perguntas para os cubanos, né? Vá para os quinhões, vá para os bairros mais distantes, se converse, o pessoal vai ter o prazer em conversar com você, em apontar problemas de Cuba e apontar conquistas do país. Isso aí é a melhor maneira, é o que nós recomendamos para todo mundo, viu? Vocês aí que ficam falando mal de Cuba, nossa recomendação: não acredite em mim, vá para Cuba, conheça com seus próprios olhos, tirem umas férias aí, façam bem para você mesmo. Vamos seguindo. José Antônio Miniskovski, né? Vocês que estão defendendo o regime cubano, ou seja, aos governantes, entre aspas, por acaso vivem em Cuba? Nos contém. Não vivem em Cuba. Não vivem em Cuba. Até temos administradores na página que são cubanos, né? Alguns outros são brasileiros que chegaram a viver em Cuba. Eu estudei Cuba, conheço Cuba, mas nunca vivi, não diria que vivi em Cuba, mesmo o tempo que eu passei, poucos meses, não diria que vivi em Cuba, mas conheço o país, conheço muita gente que é do país, conheço muita gente que conhece o país, às vezes melhor do que conhece o Brasil mesmo. Há muitos brasileiros que frequentam mais Cuba do que estão por aqui. Enfim, isso não é critério. O critério é estudo sempre, cara. O critério é estudo. Uma certidão de nascimento ou um comprovante de residência não indica que você conhece aquele lugar. O importante é se a pessoa estuda, conhece, vive realmente um determinado ambiente ou não. Tranquilo? Fernando Tristão da Cunha, rapaz, ele escapou. O fim da ditadura está perto. Esse Fernando Tristão, ele tem sempre nessas. Raul Castro deve estar escondido. Será que os cubanos vão dar a vida pelo seu líder histórico e pela revolução? Será que algum cubano vai ficar do lado dos Estados Unidos? Aguardemos o que a realidade vai nos trazer. Aí ele vai ficar nessa, né? O Fernando Tristão. Tristão ou Tristinho, ele gosta disso aí. As televisões de todo mundo, será que vão mostrar a defesa do regime por parte de toda a população? Ou o povo vai celebrar nas ruas a queda dos Castros? Ou será que o sábio e prestigiado doutor Jean defende que vai acontecer? Bom, você está falando comigo, não sou Jean, sou Leon, mas você não fez nenhuma pergunta, né? Apenas jogou aí o seu belo discurso, mas muito fictício, porém muito fictício, meu caro Fernando. Sigamos. Giordano, acho que já respondi do Giordano. Geraldo Bessiva: por que não tem oposição em Cuba, mesmo com a miséria fazendo parte do dia a dia dos cubanos? A miséria não faz parte do dia a dia dos cubanos, né? Então a premissa está errada. Quando a premissa está errada, a pergunta já fica complicada, né? Mas respondendo, tem oposição em Cuba. Cuba sempre teve oposição. Tem oposição, sempre aparece, né? Tem sempre, vez ou outra, aparece um personagem novo, né? Que aí o mundo todo mostra assim: olha aí, agora apareceu um Hildebrando Xaviano, um Gerardo, um Yuniel Lopes, um Ioane Sanches. De tempos em tempos aparece alguém aí na modinha dos sites de Miami, mas nunca crescem, né?
Dudu Godinho, né? Se Cuba é tão bom, essas premissas eu sempre acho complicado, né? Se Cuba é tão bom, eu não tô dizendo aqui que Cuba é bom, né? Tô dizendo que eu tô explicando, Cuba é um lugar real. Se quem estuda conhece os problemas, conhece a realidade, pode falar um pouco sobre ela, etc., apontando caminhos alternativos, coisas que até podem ensinar a nós brasileiros, né? Por nossa situação que também não é das melhores. Mas se Cuba é tão bom, eu não tô dizendo que Cuba é tão bom, mas vamos lá, né? Se Cuba é tão bom, porque todo dia morrem pessoas tentando atravessar em balsas improvisadas para Key West e Miami. Não é verdade, não é verdade. Se for verdade, coloque as notícias todos os dias isso acontecendo. Não é verdade, acontece algumas vezes e aquilo ali fica sendo replicado 1000 vezes por anos. É assim que acontece, né? Se Cuba é tão bom porque todo cubano que consegue fugir de casa nunca mais volta. Também não é verdade, vivem voltando. Cubano que sai, vive voltando. Até que a Zoe, que vive aqui no Brasil, né? A famosa Zoe Martinez, já falando sobre ela aqui no canal. Ela mesma tem um tio que já fugiu e voltou pra Cuba. Aí diz, ele voltou e disse que tá diferente, ou tá assim, tá assim. Como assim você foge de uma ditadura e você volta pra ela? Sabe? Que prisão é essa que você consegue fugir e depois você volta pra ela pra quê? Pra dar tchau pro pessoal? Sabe? Não faz o menor sentido, né? Enfim. Mas vamos ler aqui. Por que eu devo acreditar em você que defende a ditadura, mas nunca passou na pele e nunca morou lá, ao invés de acreditar nos refugiados cubanos? Mas os refugiados cubanos estão contando histórias prontas, amigos. Os refugiados cubanos, eles têm contas a prestar. Eles precisam falar mal para poder obter se você está em Miami, às vezes você recebe alguma moradia, recebe um trabalho, e você precisa, claro, entregar, né? Você não vai defender Cuba se você recebe uma moradia assim que chega em Miami, ou se você vem para o Brasil ilegalmente, você não vai ficar defendendo Cuba, né? Depois que você pôde entrar no Brasil ilegalmente, depois entrou no Brasil pagando coiotes, né? Então é claro que você vai ficar falando mal. Então não acredite, cara, em quem está ganhando com a informação. Seria mau caratismo da parte de quem defende a ditadura? Não falei que é mau caratismo, eu expliquei as circunstâncias, né? Quantos Rolex os cubanos têm cada um? Pois Fidel Castro usava 2 no pulso, devo defender isso sendo comunista? E aí vem esses lero-lero aí, né? Rolex, etc e tal, esse papo aí, se perguntar sério a gente conversa sobre isso. Nasa Palma, alguém aí sabe dizer exatamente o que Cuba produz? Que eu saiba, essas coisas acontecem justamente por falta de produtos que a terra aí não produz, e por isso é dependente de outros países e se aproveita das necessidades e fraquezas dela. Não, Cuba produz até bastante coisa, né? Além da conhecida cana-de-açúcar, produz, sei lá, mandioca, arroz, né? Frutos tropicais, por aí vai. Só que Cuba é bloqueada, né? Então sofre problemas de logística, tem problemas de maquinário, de atualização, manutenção de equipamentos, tudo isso. Mas Cuba produz um bocado de coisa, ora essa. Fernando Tristão de novo, né? Em Cuba, quem discordar do regime vai preso. Fernando Tristão com essas coisas. Assim é fácil manter a ditadura. Será que o sábio Dr. Jean não admite a existência de presos políticos em Cuba? Bom, se for comigo que ele estiver falando, Leon, eu pergunto, né? Você me pergunta, eu devolvo uma pergunta na forma de quem é o preso político, né? Diga o nome de um preso político em Cuba, aí a gente pode conversar. Não conversamos sobre evasivos. Presos políticos. Traga um nome e a gente conversa sobre um nome. Traga 2 e a gente conversa sobre 2. Traga 10 e conversamos sobre os 10. Mas não traga frases soltas, né? Quem discordar do regime vai preso. O que mais tem gente discorda no regime, pelo amor de Deus, né? Nasa Palma, eu acabei de ler, Nasa Palma. Roberto Carlos, quer dizer que o socialismo cubano precisa do mercado? Não entendi. Olha, precisa, claro, né? O mercado é uma instituição humana, existe há séculos, milênios até, né? Mercado, tem gente que acha que o mercado começou com o capitalismo, né? Não, o mercado existe há milênios. O capitalismo apenas inverteu a relação, né? Antes era um mercado que envolvia troca de mercadorias. Hoje as mercadorias, elas são subsidiárias à troca de capital por mais capital. Essa é a característica do mercado capitalista. Disso Cuba participa porque é obrigado a participar pelas circunstâncias que o mundo vive, mas Cuba luta por uma outra relação social, né? Kurt Trigueiro, ditadores de direita e de esquerda, ambos são ditadores sem liberdade de expressão, sim ou não? Não entendi, ditadores sem liberdade de expressão? Acho que está falando de ditadores que não concedem liberdade de expressão, sim ou não? Sim, não, ditadores bom, aí essa é a mesma coisa que eu falei para outro colega que falou antes, né? Traga o nome de um ditador e a gente conversa sobre ele. Pode ser ditador de esquerda, de direita, traga o nome do seu ditador favorito que a gente conversa sobre ele. Mas ditadores são coisas evasivas, só que nem as borboletas, elas estão no ar, mas a gente não fica vendo, só às vezes, enfim.
Vamos lá, né? Marcos Papita, por que existe embaixada dos Estados Unidos dentro de Cuba, mesmo depois desses embargos que duram anos? Olha, a embaixada americana, né, a embaixada dos Estados Unidos voltou a Cuba depois da proximidade entre Cuba e Estados Unidos no governo Obama. No entanto, eu acho que eles estão sem embaixador hoje. Acho que eles não estão ocupados, né? Não tenho certeza. De qualquer maneira, Cuba nunca foi contra manter relações diplomáticas com ninguém, né? Na verdade, os Estados Unidos é que são contra. O Brasil, quando rompeu com Cuba, foi o Brasil que rompeu relações com Cuba, né? Depois voltou. Mas não foi Cuba que rompeu com o Brasil. Então, Cuba quer solidariedade entre os povos, amigos. Solidariedade entre os diferentes povos de todo mundo. Quem quer separar são os poderes capitalistas, né? Roberto Júnior, qual a vitória mesmo da Revolução Cubana? Acompanhe nossa página, Roberto, e aí você vai ver um bocado aí. Rafael Mendes, então o problema é que os Estados Unidos, malvadão, não está deixando Cuba ser capitalista e negociar com empresas americanas? Não, os Estados Unidos deixa Cuba negociar com ninguém, né? Nem com americanas, nem com costarriquenhas, nem com panamenhas, espanholas, chinesas, brasileiras, bolivianas, nem com nenhum do mundo, né? E esse é o grande problema. Esse aqui é o crime, na verdade, né? Se os Estados Unidos só impedissem as empresas dos Estados Unidos, tá tudo certo, beleza. Aí o problema seria dos Estados Unidos com as suas empresas, que perdem o mercado cubano, né? Mas Cuba não deixa, Estados Unidos não deixa Cuba negociar com ninguém. Isso aí, gravíssimo, amigo. Luiz Quintana, e a ajuda que o México enviou para Cuba para ser distribuída ao povo agora em armazéns de Estado, e agora o regime está a vender aos cubanos a igualdade para os pobres? Não, o governo não está vendendo, o governo distribui ou, né, vende na forma de preços subsidiados, né? Todo cidadão tem acesso à libreta, né, por meio da qual você tem um acesso facilitado a alimentos com preços subsidiados, né? São preços simbólicos mesmo, assim, miudezas, coisas de centavos às vezes. Então eles não estão vendendo como se fosse uma apropriação. Na prática isso não está acontecendo. Hudson Couto, Gaeza, pesquise e veja quem controla Cuba. Gaeza tem dessas coisas, né? Cuba tem dessas coisas, né? Eles descobrem alguma coisa que existe já há muito tempo, décadas, mas eles descobrem agora e dizem, pesquise e veja quem manda no país. O Gaeza existe, pelo amor de Deus, há quase mais de 30 anos, né? Grupo de administração empresarial, sociedade anônima, né? Existe uma holding, né, que controla várias empresas e existe justamente para ajudar a organizar a economia cubana. Então, ela não controla Cuba, né? Controla parte das empresas cubanas e sua função, o fato dela controlar é justamente a função que ela precisa cumprir. Ela não controla extrapolando suas funções, ela foi criada para controlar, né? Ou seja, para facilitar o fluxo de grana, de dinheiro num país bloqueado, num país com problema monetário gigantesco. Na época você estava com duas moedas, enfim, por aí vai, né? William Alves, antes da Revolução Cubana, entre 20% e 30% da população estava na extrema pobreza. Depois da Revolução está em 89% da população na extrema pobreza. E vocês ainda gritam, viva a Revolução Cubana? Essa sua estatística é furada, viu, William? Eu acho que eu já vi esses números aí, esses dados que você aponta, eu acho que eu já vi em algum site da turma de Miami, né? Os gusanos aí, os anticubanos. E acho que ele foi feito, salvo engano, pelo Observatório Cubano de Direitos Humanos, que é um mini partido político existente dentro de Cuba, né? Com um nome bonito, como se fosse uma ONG de direitos humanos, mas na prática atua como partido político, defende uma doutrina própria contra o país, defende outro sistema, defende tudo contra, né? Mas o método que chega a esse número é furado, é um método de entrevistas, né? Você entrevista tantas pessoas, no final você diz assim, 89% na extrema pobreza. Não é assim que se mede dados de pobreza e de extrema pobreza. Não é assim, não é com base no palavrone, né? Às vezes você pergunta assim, ei, como é que tá o preço do leite tá difícil, o cara é pobre, né? E o cara afirma uma coisa, aí você infere uma outra conclusão. Então, acho que cabe até a gente depois no canal fazer uma análise aí, porque esses números estão rolando, né? Em vários grupos, especialmente acho que mais fora do Brasil, né? Mas estão rolando em vários grupos anti-cubanos aí. Acho que vale a pena a gente depois sentar e esclarecer esse tópico. Jessé Saladini, né? Permita-me uma pergunta. Fique com a dúvida aqui e gostaria de ver algum socialista de plantão respondendo. Se a causa da situação atual de Cuba é essa série de fatores históricos únicos, por que ela é idêntica a outros experimentos socialistas que não passaram pelo mesmo processo? Idêntico? Não tem nada idêntico. Nenhum país passou pelo que Cuba passa hoje, né? Mas vamos lá, né? Se reparar bem, a maioria das sociedades socialistas enfrentam os mesmos problemas que Cuba. E elas não sofreram as mesmas imposições que Cuba. Muitas não sofreram imposição alguma e terminou exatamente do mesmo jeito. Colapso econômico, escassez de tudo, fome, desastre. Não, quem? Qual país?
Essas coisas evasivas que eu sempre falo, a maioria da sociedade socialista, a maioria qual? Cite um. Você não precisa falar da maioria, cite um, e a gente conversa sobre esse um, né? Se a causa real fosse esses fatores que você apresentou, não era para isso ser uma exceção aos experimentos. Eu quero um caso que você diga que seja idêntico a Cuba. Não vejo. Terminaram em colapso econômico, escassez de tudo, fome, desastre. Como assim? Qual país terminou assim? Qual país socialista, né? Imagina que você esteja considerando aí os países do leste europeu, etc., né, que estiveram ali na órbita do socialismo soviético. Qual deles terminou em fome, desastre? Não terminaram. Os problemas daqueles países foram outros, né? Você teve problemas de administração, teve problemas de burocracia, etc., mas você não teve problema de fome, desastre, colapso econômico, não. O colapso, quando veio, já veio no contexto da crise, não foi o sistema que levou ao colapso. O colapso se deu em cenário de crise, né? Enfim, vamos seguindo, né? Fernando Paiva pergunta: assista ao documentário Cuba e o Cameraman e depois conversamos sobre sua fake news. Assisti, eu gosto desse documentário, inclusive assistiria de novo, né? Luciano Tavares: hoje em dia, os grandes latifundiários são os donos do regime e o resto do povo continua pobre. Pode me dizer o que a Gaesa faz em Cuba? Não entendi relação, né? Porque ele afirmou uma coisa, mas depois perguntou outra. Mas, enfim, a Gaesa, como falei antes já, né? Alguém perguntou. A Gaesa, Grupo de Administração Empresarial Sociedade Anônima, é uma holding criada, né, para controlar várias empresas, porque Cuba nos anos 90 estava com um estado gigantesco, inchado, né? Aquele estado padrão soviético, né? Ineficaz, realmente, estava com muitos problemas de funcionalidade de suas produções. Só que o oposto da estatização não é necessariamente a privatização livre e solta como a Rússia fez ou como países do leste europeus fizeram e que se lascaram, né? Uma expressão bem nossa aqui. Cuba, ao invés de simplesmente privatizar para grupos que simplesmente querem extrair seus dólares, Cuba criou uma empresa, uma grande empresa, uma holding, né, que é essa Gaesa, para extrair essas outras empresas da órbita do Estado, diminuindo assim a margem de burocratização, tornando empresas mais funcionais, facilitando o fluxo de negócios, derrubando algumas regulamentações, né, para propiciar né, a dinâmica de investimentos, de compras, de alocações de recursos, tudo isso sem que seja uma empresa privada pura e simples. Não, são empresas, né, dentro da lógica de uma holding, que é uma empresa também, é uma empresa cubana, né, mas que atua justamente para diminuir o tamanho do Estado, né? Quando você tem um Estado gigantesco, eles percebem isso após o fim da União Soviética, né? Percebem a falha daquele modelo, é um modelo que se mostrou de fato falho, a estatização de quase toda a sociedade, até cabeleireiro era estatal nos anos 80. Essa foi uma estratégia que Cuba utilizou, né, para desestatizar parte da economia, sem simplesmente liberar para uma burguesia que nem existe no país, né? Então você estaria liberando para uma burguesia estrangeira que iria apenas saquear o território, né? Então a função da Gaesa, grosseiramente falando, né? Claro que aqui eu estou sempre dando uma resumida, mas é essa aí. Alguns temas a gente pode aprofundar depois, né, se for da demanda do pessoal. E Delmo, por que todos que defendem Cuba só vão lá na parte turística? Aí essas coisas evasivas, né? Todos que defendem Cuba. Cara, me diga um. Se o sujeito vai só na parte turística, tá errado. Não defenda Cuba com base pelo contrário, a parte turística é onde menos interessa, né? Defender qualquer lugar, não só Cuba, qualquer lugar, o Brasil, inclusive, né? A maravilha do Brasil não está nas suas partes turísticas, está no seu povo, na sua vida comum, nos seus patrimônios, né? Nicolas Evelyn, por que caiu o Muro de Berlim? Por que quando caiu o Muro de Berlim as pessoas corriam para o lado da Alemanha capitalista? E por que até hoje o lado da Alemanha, que era comunista, é atrasado? Olha, o lado capitalista ele era mais apetitoso, né? Ele brincava mais com suas fantasias, fantasia de pornografia, fantasia de Coca-Cola, sanduíches, mansões, Ferraris vermelhas e tudo mais. O capitalismo brinca com isso, né? Até quem vive no capitalismo, na miséria, cai nessa lorota. Imagine quando você está num país em que tudo é muito sóbrio, às vezes sóbrio demais, né? Como nos países do leste europeu, tudo muito sisudo. A própria cultura é uma cultura fechada, né? É uma vivência muito industrial. Quando a gente vê os vídeos daquela região até hoje, são cenários nada bucólicos, né? São cenários um pouco pesados, assim, né? Cenários, essa linha, como eu falei, meio industrial, né? Uma linha meio não saberia adjetivar de outra maneira, né? Mas são características daquela região. Quando você tem tudo isso, né?
povos daquela região, também povos acostumados a uma vida bruta, de conflitos, de tensões, de crises, de guerras, como é o povo do leste da Europa. E você de repente libera, né, uma ilha do paraíso, né, como se tornou a Alemanha Ocidental. Ela foi pintada para ser isso, né? Uma ilha paradisíaca com grandes outdoors, belas mulheres. É normal que a meninada corra pro lado de cá, né? Mas na prática a Alemanha está em crise, e daqui a 5 anos não vai estar nem entre as 10 maiores economias do mundo. Por quê? Porque decaiu porque já não tinha mais nada a apresentar para o mundo. Esse é o efeito do capitalismo, é inexorável, né? Fernando Tristão da Cunha: quando a ditadura acabar, mais uma das profecias de Fernando Tristão. Vamos lá, gente, vamos lá. Quando a ditadura acabar e o Trump libertar o povo cubano da opressão, será que os cubanos vão substituir a imagem do Che nessa praça pela do Trump? Esse Fernando é uma figura engraçada, né? Maurício Fortunato: Cuba cobra alguma taxa dos turistas que vão se tratar? Olha, Cuba cobra um serviço, né? Não é propriamente uma taxa, é um serviço mesmo. Para estrangeiros, ele é pago, e ele é justamente o que ajuda a financiar a gratuidade para os cubanos. Não somente em termos de saúde, né? Também na educação é assim. Você pode fazer uma universidade em Cuba pagando, e essa receita ela vai financiar justamente a gratuidade para os próprios cubanos, né? Então essa é a função do ensino, né, dos serviços públicos para estrangeiros em Cuba. Nilcinho Casagrande: por que esse quer é tão ignorante? Também quero saber, Nilcinho, também quero saber, né? Bernardo Medeiros: Cuba já teve eleições ou o embargo não deixa? Teve, vai voltar a ter, continua tendo regularmente, né? Abril de 2028, esteja em Cuba. Abril de 2028 serão as próximas eleições. Inclusive vale para todos, viu? Vale para todo mundo que fala mal aí. Abril de 2028 esteja em Cuba e veja os cubanos votando, indo para suas sessões eleitorais e votando, como faz cada povo nas suas democracias imperfeitas, como todos os empreendimentos humanos. Tudo certo? Sigamos. Leon Tyler, né? Leon, um xará aqui, né? Mas parece uma garota, né? Leon Tyler: que vergonha alheia ver alguém criar uma página só para escrever um texto, se elogiando na terceira pessoa e se chamando de pensador único. O doutor estuda Cuba há uma década, mas pelo visto não aprendeu o básico de sem vergonhice digital. Uma pena que tanto diploma só sirva para sustentar um ego tão frágil que precisa inventar perfil para se sentir impotente. Continue conversando sozinho e respondendo suas próprias perguntas, doutor. Pelo menos no seu mundinho ninguém te contraria. Olha, Leon, minha querida Leon, não sou eu, né? Quem atualiza a página é Jorge. Jorge gosta de fato dessas cerimônias, né? Jorge é o administrador, inclusive é o dono da página. Ele que me convidou muitos anos atrás para fazer parte, né? E estamos juntos até nessa, né? Nos tornamos queridos amigos aí. E embora tenhamos o mesmo sobrenome, né? Nunes, mas só nos conhecemos por aqui, né? Não somos parentes. Mas ele é mais fechado, é um cara mais fechado. Ele já botou a cara aqui na página, já colocou foto, já fez live muito tempo atrás, mas ele não gosta muito disso. Ele foi atacado aí pelos haters, né? E ele é um cara que preserva melhor a sua descrição. Eu apareço mais, eu falo, faço os vídeos, a maior parte dos textos, né? Grande parte deles sou eu que escrevo, mas não sou eu, né? É meu querido amigo que fica aí dizendo: Leon, esse grande pensador, sua tese, doutor Leon. Não precisa falar assim, eu já disse. Pode me chamar apenas de Leon. Leon, administrador da página, vai fazer uma live sobre Cuba. Assistam, pronto, tá tudo certo. Mas não sou eu. Só não coloco a foto do Jorge aqui porque ele insistiu, né, em pedir que eu não fizesse isso, porque eu já estava convencido em fazer quando ele me falou que teria uma pergunta falando que eu estava me autoelogiando por meio dessa página. Não é verdade, minha cara, mas eu entendo o seu pensamento. Na internet tem um monte de psicopata por aí, né? Gil Leão pergunta: e quanto ganha um deputado aí em Cuba? Por que vocês não cobram os mesmos salários para os deputados do Brasil? O deputado em Cuba ganha apenas ajuda de custo, né? Ele não ganha muito mais que isso. Se não cobra os mesmos salários de deputados do Brasil, eu acho que no Brasil também devia ser bastante restrito, né? Mas em Cuba tem outras prerrogativas que aqui não tem, né? Cuba, por exemplo, você tem vagas restritas para os sindicalistas no Congresso, né, cubano, né? Que seria a Assembleia Nacional do Poder Popular. Então, os trabalhadores, eles vão ocupar obrigatoriamente uma parte relevante do parlamento cubano, assim como as mulheres, assim como os agricultores pequenos, né, os pequenos agricultores, assim como estudantes. Todos eles têm presença garantida no parlamento. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, sendo uma democracia liberal, né, vale o que as pessoas conseguem eleger, né? Embora o nosso parlamento, especialmente a Câmara dos Deputados,
seja proporcional, na prática a gente não vê a proporcionalidade da população lá, né? Então, no Brasil, a existência de um salário para deputados torna possível que uma pessoa comum consiga ser, né, deputado ou vereador e coisa assim, e se dedicar à função. Porém, eu concordo que é imoral, né, certas prerrogativas, né? Embora eu acho que hoje o judiciário esteja muito mais escabroso do que o poder legislativo nesse aspecto, mas eu concordo com rigor aí na liberação de verbas para essa galera, né? Sigamos aqui. Gil Leão pergunta. Não, já acabei de falar do Gil Leão, né? Jorge Luiz pergunta: depois desta informação, vou me mudar para lá e abrir uma escola. Será que terei muitos alunos matriculados? Será que terei professores? Não vou ler nem o resto, né? Porque ele vai apenas continuar isso aí. Mas olha, educação não tem espaço para estrangeiro. Cuba, simples assim. Você pode entrar lá, negociar em vários outros meios, indústria, não sei o quê, porto, como as empresas brasileiras, mas a educação, estrangeiro não entra. Não tem lero sobre isso. Ríbaro Cimarron. O Dr. Leão obteve seu doutorado utilizando material classificado e vazado pelos serviços de inteligência cubanos. É mesmo, né? Quem classificou o material? Material classificado, para quem não sabe, é material secreto. Material que só serve ao fluxo dos oficiais de inteligência, dos agentes secretos. Ele está dizendo que eu obtive meu doutorado utilizando material secreto e vazado pelo serviço de inteligência de Cuba. Quem vazou? Eu ou eles vazaram? Como todos os estrangeiros que vão para Cuba para estudar e produzir trabalhos audiovisuais, ele, acredito que esteja se referindo a mim, é monitorado e orientado de perto pelos serviços secretos, muitas vezes sem o conhecimento deles. Portanto, o seu doutorado, infelizmente, não indica que ele compreenda a realidade de Cuba. É simplesmente um diploma baseado em informações utilizadas para a propaganda do regime. Saudações dos dissidentes cubanos, pátria, vida e liberdade. Bom, numa hora ele disse que o material do meu doutorado era material classificado e vazado por serviço de inteligência. Depois ele disse que eu utilizei, na verdade, informações utilizadas para propaganda do regime. Imagine que material de propaganda não é classificado. Material de propaganda não é secreto, por definição, ele é público. A função dele é justamente propagandear. Então, não entendi esse ponto, mas como ele falou de muita coisa aí de agência secreta, agência de inteligência, eu vou ficar na minha, né? Vamos para outra pergunta. Se tiver, a gente já está finalizando aqui, tá ok, pessoal? Verônica Prado pergunta: eu gostaria de saber como se estuda em uma profissão tão necessitada de estudos e em Cuba a internet não tem a luz, não tem o dia tudo, biblioteca pública não tem, os estudos públicos não tem, notícia de alguém rico e famoso que ficou doente ou foi se tratar em Cuba não existe, grandes médicos ou grandes invenções na área da medicina em Cuba, algum grande tratamento ou revolução na área da medicina não tem. Aí eu chego a uma conclusão: só tem propaganda. Olha, também não tem ponto final, não tem vírgula em lugares adequados aí, não tem muita coerência aí, não tem paralelismo sintático, não tem nada no seu texto. Vamos com calma aí, né? Tá precário em muitos pontos aí, né? Eu vou apenas pegar esse tópico que você disse, que não tem grandes avanços aí na área da medicina, algum grande tratamento ou grande evolução, e eu vou colocar aqui na imagem pra gente ver que tem. Tá tudo certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta pro momento. Acredito que não mais, porque separamos poucas só para atualizar a página. Depois a gente vai responder ainda as pendentes. Tudo certo? Agradeço muito a todos que nos seguem, todos que nos acompanham. Nossa página está aí para informar sobre Cuba, para debatermos. Façam suas perguntas, tragam suas queixas e vamos tocar esse debate no mais alto nível. Muito obrigado e até a próxima.